Boa noite. Mais uma vez nós estamos nos encontrando no canal Desdobramentos Jurídicos com Edson Freitas de Siqueira Advogados. Hoje, pela primeira vez, vamos realizar o encontro em minha residência, porque o dia foi bastante puxado. Agora são 19 horas e 30 minutos. Hoje tive muitos trabalhos, a nossa equipe lá no escritório teve que se reunir em duas audiências, uma videoconferência com clientes no exterior, e o tempo ficou curto para que fosse concluído o trabalho no escritório e feito o podcast na forma que nós estamos nos propondo fazer, quase que diariamente. Por essa razão, eu preferi deixar correr o final do dia, e ao chegar em casa, de forma bastante, vocês estão vendo, rústica, fazer o nosso primeiro podcast daí na minha residência. Estou aqui sentado na sala, me autodirigindo e movimentando meu aparelho celular para gravar esse podcast. Bem, o assunto de hoje que eu queria trazer em discussão diz respeito a uma circunstância especial que veio em relação aos devedores a partir de 2021 por meio da Lei 14.181. Isso diz respeito às pessoas físicas endividadas. Nós todos sabemos que para as pessoas jurídicas, para as empresas, sempre houve a concordata e a falência como uma solução de discussão de prazos e condições de pagamento quando uma empresa está super endividada. A partir da concordata, criou uma lei especial que se chama hoje recuperação judicial, que já vige há muito tempo, que é aquela forma através da qual o empresário com grande dificuldade, e o nosso escritório várias vezes já promoveu e acompanha esse tipo de processo, chama seus credores e vai perante o juiz, apresentando a sua situação de endividamento e propõe uma forma de pagamento, mostrando os seus faturamentos previstos, as suas dívidas com fornecedores, com tributos, e de forma aberta apresenta a todos os credores e ao juiz a sua formulação de como pagar essa dívida dentro da capacidade instalada. Inclusive descrevendo situações de dívidas fiscais, suspendendo execuções, suspendendo protestos, possibilitando inclusive para aquelas empresas que trabalham com serviços públicos participar de licitações sem haver necessidade de CND durante todo o período da recuperação judicial. É um processo complicado, há que se fazer aí todo um levantamento das dívidas, do faturamento da empresa, patrimônio, fazer um plano de gerenciamento, um business plan para os próximos anos, dentro daquele prazo que se pretende pagar a dívida e apresentar aos credores. Os credores vão concordar ou não, e o juiz, por final de contas, vai deferir o processamento da recuperação judicial nas condições propostas ou nas condições que se altere. Ocorre que agora nós temos a mesma possibilidade para a pessoa física, desde 2021. É uma situação bastante excepcional, que poucas pessoas conhecem, e a gente tem proposto muitas vezes aos nossos clientes. Por quê? Porque antigamente a pessoa física, quando estava muito endividada, ela sofria execuções, protestos, SPC, não tinha o que ser feito, a não ser se defender dessa dívida e perder seu patrimônio e, eventualmente, parte da sua renda sem ter uma perspectiva de poder limpar seu nome ou continuar trabalhando ou se recuperar, né? Então, a partir de 2021, saiu uma lei criando a ação de superendividamento ou a condição de superendividamento, alterando-se, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, que também passou a qualificar o que é superendividamento como sendo aquela situação onde uma determinada pessoa física, seja empresário, seja um profissional liberal, um trabalhador comum, apresentando uma situação de endividamento que prejudica a sua situação de vida e de sustentação da sua família e sustentação própria, necessita o auxílio do Poder Judiciário, dentro daquilo que é previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que a todos é possível pedir socorro, né, quando há uma ameaça a seus direitos, a sua liberdade, a sua condição de vida. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O Poder Judiciário tem que se prestar, o Estado tem que atender esse cidadão. E essa lei de 2021, a 14.181, veio para regulamentar e
e dar forma a essa prestação jurisdicional que visa atender a pessoa física, o indivíduo endividado. Aquele empresário que às vezes está com a sua empresa comprometida, mas também na sua pessoa física passa a ficar comprometido, ou aquele empregado que está com o seu salário completamente submetido e absorvido por dívidas e cartões de crédito, etc., e não tem como discutir isso a não ser através de uma ação revisional que todos tantos conhecem, mas que nem sempre tem êxito em suspender SPC, Serasa, Cadim, etc. Então, a ação de superendividamento, ela vem baseada no reconhecimento do artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que visa garantir saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, para todo cidadão em qualquer circunstância. E o Brasil é signatário desse acordo internacional. Então, a lei do superendividamento veio para assistir o cidadão de forma regulamentar, numa forma normatizada, que todo indivíduo endividado pode procurar, através de um advogado, ajuizar uma ação e mostrar ao juiz o seu endividamento e pedir ao juiz liminares para suspender Serasa, SPC, Cadim, etc., e suspender processos de cobrança que estejam em andamento, mediante uma proposta que ele mesmo faça, mostrando a sua renda, o seu patrimônio, a sua falta de renda, a proposta que ele mesmo faça como única forma de pagar suas dívidas sem ferir a sua circunstância de dignidade humana e da sua família. De regra, a própria legislação prevê que, no mínimo, esse ser humano, essa pessoa que esteja endividada na condição de pessoa física, comprometa 30% de sua renda para pagar as suas dívidas. É possível, evidentemente, pleitear a justiça gratuita e, através desse plano de pagamento, pedir em juízo a suspensão da cobrança de todas as dívidas e, tal qual ocorre com as empresas, nas ações de recuperação judicial, que substituíram as antigas concordatas, propor uma forma de pagamento mantendo a sua circunstância e dignidade humana, até para fazer valer a ordem jurídica externa que vige no Brasil, que é a Declaração dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Então, a partir de 2021, e por certo, num momento histórico internacional que foi o período da pandemia, essa lei mais do que nunca se fez adequada e necessária para reconhecer essa circunstância que de muito merecia ser resolvida. Porque antigamente nós tínhamos só o pedido de insolvência, quer dizer, através do qual a pessoa endividada procurava o Poder Judiciário para declarar que estava falido. E isso não impedia que ele saísse da Serasa, do Cadim, e conseguisse suportar uma solução para o endividamento. Na verdade, pedia insolvência e era declarado falido e ficava muito pior do que estava. Então agora não, é diferente. Eu posso preservar meu patrimônio, a residência onde eu moro, ou de repente uma atividade comercial, um prédio comercial do qual provém a minha renda, uma propriedade, um veículo que esteja financiado, no qual eu trabalho. Se eu provar que eu estou super endividado e tenho um plano de pagamento que respeite esse mínimo de 30% do meu salário ou da minha renda, para que eu me proponha resolver esse problema e não criar novo endividamento, o Poder Judiciário, o Estado vai lhe assistir, vai lhe dar jurisdição, vai lhe dar tutela, vai lhe alcançar liminares, suspendendo a cobrança de dívidas, suspendendo ações, sem haver a necessidade de mover ações revisionais, que muitas das vezes não resolve o problema, né? Porque o endividamento, às vezes, inclui uma circunstância familiar, uma condição de múltiplos endividamentos, porque é o cheque especial, é o cartão de crédito que logo adiante se vence também, é o segundo cartão, é o terceiro cartão, são os juros abusivos e a falta de expectativa de dignidade e solução para o problema. Então, senhores, hoje encerro na minha casa hoje, né? Passamos os desdobramentos jurídicos da Edson Siqueira Advogados Associados, tratando desse assunto do superendividamento. Com o passar dos dias, nós vamos aprimorando a nossa técnica de comunicação, mas o importante é passar a mensagem e deixar dito: para tudo tem solução, desde que se haja com calma e se procurem os meios corretos. Boa noite e estaremos bem logo juntos novamente.